Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos uma ótima semana, façam todos uma excelente semana. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do terceiro livro de Reis. O terceiro livro de Reis, que é o 11º livro ali da nossa Bíblia Sagrada. Só lembrando que nossa Bíblia ela é formada por 66 livros, então chegamos no 11º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada. E hoje vamos fazer a leitura do 13º capítulo do livro de Reis. E do que trata o livro de Reis? O livro de Reis ele é dividido em 3 tópicos, perfeito? Primeiro tópico fala ali da morte do rei Davi, de como foi a morte ali do famoso rei Davi. O segundo tópico fala da ascensão do rei Davi, do rei Salomão, né, o filho de Davi, ao trono de Israel, como ele governou ali por 40 anos sem fazer guerra em paz. Então ele provou que é possível você viver em paz. E o terceiro tópico, ele fala de como foi a divisão ali do reino de Israel em 2 reinos, o reino de Judá, que era o reino do sul, e o reino de Israel propriamente dito, que era o reino do norte. Então é disso que trata este livro, o terceiro livro de Reis. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual, alegria, riqueza e prosperidade para a vida de mais e mais pessoas. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar então aí o seu botãozinho de inscrever-se, ok? Então não paga nada, é de graça para você e é muito valioso para nós, perfeito? Então vamos aqui começar a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, ou o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui então no terceiro livro de Reis, e já fizemos a leitura então dos capítulos anteriores, né, do capítulo 1 até o capítulo 12. Então se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Terceira Reis, perfeito? E lá você vai encontrar os vídeos com a leitura e os comentários dos capítulos anteriores. Então se você quiser deixar sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, então eu recomendo que você assista aí os capítulos anteriores. Então, atualmente no livro estamos falando então da divisão, como é que se deu a divisão, já estamos no terceiro tópico, né? Como é que se deu a divisão então do reino de Israel em 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então chegamos no capítulo 13, no versículo 1 diz assim: Eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá. Então aqui estamos falando então do rei Jeroboão, né, que governou Israel, que foi rei sobre Israel, perfeito? Então aqui já está dividido o reino de Israel no reino do sul, o reino de Judá, governado por Roboão, o filho de Salomão, e o reino de Israel, o reino do norte, governado por Jeroboão, que era um dos inimigos ali do rei Salomão. Então, e eis que veio ali um homem de Deus oriundo de Judá pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Então Jeroboão já havia mandado confeccionar vários altares, né, e também 2 bezerros de ouro, que era para aquele povo adorar aqueles bezerros, né, como se fosse o Deus que os livrou da escravidão do Egito, perfeito? Versículo 2: E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti.
Então ali aquele homem que veio, aquele homem de Deus que veio de Judá, então ele chegou naquele altar, né, e gritou contra o altar. Perfeito? E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou: Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Então, aquele homem gritou um sinal ali contra aquele altar, né? E ele disse, né? Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. Isso sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Apanhai-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. Então o rei Jeroboão, quando ouviu aquele homem de Deus gritando ali contra o altar, né? Então ele mandou que o altar o apanhasse, né? Pois ele achava que verdadeiramente aquele altar representava Deus. Então ele estendeu a mão sobre o altar e mandou que o altar apanhasse aquele homem. Mas aí a sua mão secou e ele não conseguiu retornar a sua mão. Ela ficou estendida, né? Ficou estendida e seca ali em direção ao altar. O altar também foi rasgado e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o altar foi rasgado e as cinzas foram derramadas, segundo os sinais que o homem de Deus falou ali pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: Suplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada, e se tornou como era antes. Então Jeroboão, né? Ele ficou assustado ali com o que tinha acontecido e pediu para que o homem de Deus orasse por ele junto ao Senhor, junto ao seu Deus, para que a sua mão fosse restaurada. E assim o homem do Senhor fez. Ele orou e pediu a Deus para que a mão do rei fosse restaurada e voltasse como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Então Jeroboão, ele falou ali com aquele homem de Deus, pediu para que ele fosse, né, de volta para a casa dele, que ele fosse com ele até a sua casa e comesse, né, na casa dele, né, e se refrescasse na casa do rei, e o rei o iria lhe dar uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: Se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. E aquele homem, o homem de Deus, disse para Jeroboão que mesmo que lhe desse a metade da sua casa, ele não retornaria com ele, não comeria nem beberia água naquele lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão nem bebas água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Então Deus havia ordenado para aquele homem de Deus, que ele não comesse pão nem bebesse água, nem tampouco retornasse pelo mesmo lugar para o qual ele foi, pelo qual ele foi. Assim se foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Então aquele homem foi por outro caminho, né? Ele não retornou pelo caminho que ele foi para Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram ao seu pai. Então os filhos de um velho profeta, né, viram tudo que aquele homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e foram e contaram para o seu pai, aquele velho profeta. E disse-lhe seu pai por qual caminho ele se foi, porquanto seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia saído. Então o velho profeta quis saber por qual caminho aquele homem havia retornado para ajudar, né? Então os seus filhos disseram para ele, né, qual era o caminho. E ele disse aos seus filhos: Sela-me o jumento. Assim eles lhe selaram o jumento e seguiu montado sobre ele.
Então, aquele velho profeta disse para seus filhos: sela-me um jumento. E os filhos dele selaram um jumento para ele. E foi atrás do homem de Deus, e o encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então, aquele velho profeta mandou ali que seus filhos selassem um jumento, né? E aquele velho profeta seguiu o caminho pelo qual o homem de Deus havia retornado de Betel. E lá ele encontrou, né, aquele homem sentado embaixo de um carvalho e perguntou para ele: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E o homem respondeu: Sou eu. Então lhe disse: Vem para casa comigo e come pão. Então aquele velho profeta disse para aquele homem: Vem para casa comigo e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo nem entrar contigo, tampouco comerei pão e beberei água contigo nesse lugar. E o homem de Deus respondeu: Não posso retornar contigo, nem tampouco comer pão e beber água neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão nem beberás água ali, tampouco retornará pelo caminho que vieste. Ele lhe disse: Eu também sou um profeta. Então aquele velho profeta vai enganar, né? Vai mentir para aquele homem de Deus, perfeito? Ele disse: Eu também sou um profeta como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Então, aquele velho profeta mentiu ali para aquele homem de Deus, dizendo que um anjo, né, havia mandado lhe dizer que era para ele levar o homem de Deus até sua casa e fazer com que ele comesse pão e bebesse água. Assim voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. Então aquele homem de Deus retornou com o velho profeta, né, e comeu pão e bebeu água na casa do velho profeta. E sucedeu enquanto eles estavam assentados à mesa que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. Então, enquanto eles estavam assentados na mesa, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, veio àquele velho profeta, né? E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então aquele velho profeta recebeu a palavra de Deus ali, né? Enquanto eles estavam comendo pão e bebendo água, sentados à mesa do velho profeta, o velho profeta gritou com aquele homem, dizendo, né, ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo assim: Diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: Não comas pão nem bebas água, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. Então o velho profeta gritou ali dizendo, né, que Deus havia ordenado que aquele homem não comesse pão nem bebesse água, nem retornasse pelo mesmo lugar naquela cidade, né? E por isso a sua carcaça não retornaria, né, não retornaria ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu depois que ele havia comido pão e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar, para o profeta que o fizera voltar. Então, e quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou, e a sua carcaça foi lançada no caminho. E o jumento permaneceu de pé junto a ela, o leão também ficou de pé junto à carcaça. Então, ali, aquele homem, né, por ter desobedecido o que Deus havia mandado ele fazer, ter retornado ali para a casa do velho profeta, né, e comido pão, bebido água, né, então ele ele será morto. O castigo que Deus dá é que ele será morto. Então um leão o encontrou no caminho e o matou, e a sua carcaça ficou ali junto ao caminho.
E o leão ficou também de pé, junto com o jumento ali, próximo à carcaça daquele homem. E eis que homens passavam e viram a carcaça jogada no caminho, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade, onde habitava o velho profeta. Então alguns homens passavam ali, né, e viram aquela cena, ou seja, a carcaça daquele homem, né, no caminho junto a um leão e um jumento. Então eles contaram essa história ali para na cidade onde morava o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta do caminho ouviu acerca disto, ele disse: É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou e o matou segundo a palavra do Senhor, a qual ele lhe falou. Então o velho profeta, quando ficou sabendo dessa história, né, então ele disse que ali com certeza era aquele homem de Deus que tinha sido desobediente, e é por isso que o leão havia matado aquele homem. E ele falou aos seus filhos, dizendo: Sela-me um jumento, e eles selaram para ele. Então aquele homem disse ali para os seus filhos: Sela-me o jumento. E novamente os filhos selaram aquele jumento para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé junto à carcaça. O leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. Então ele foi, né, e encontrou, né, a carcaça daquele homem, né, ali junto ao leão e o jumento. E o leão não havia comido a carcaça, nem tampouco matado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e a colocou sobre o jumento e a trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. Então o velho profeta encontrou ali a carcaça daquele homem, né? Então ele pegou e colocou sobre o seu jumento, né? E trouxe ela de volta, né? Para sepultá-la e também para prantear por aquele homem de Deus. E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro e prantearam sobre ele, dizendo: Ai, meu irmão. Então ele colocou a carcaça daquele homem, né, o corpo daquele homem, junto ao seu próprio sepulcro, né? E ali eles prantearam, choraram, dizendo: Ai, meu irmão. E sucedeu depois dele ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: Quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai os meus ossos ao lado dos seus ossos. Então aquele homem, né, aquele velho profeta, ele ordenou aos seus filhos que quando ele morresse, que seus filhos o enterrassem junto aos ossos daquele homem de Deus, né, e colocasse os ossos dele junto aos ossos daquele homem. Porquanto se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar de Betel e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava. Este se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos. Então, mesmo depois de todos esses avisos, de todas estas coisas, Jeroboão ele não deixou, né, não deixou de lado os seus pecados. Ele continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, né? E ele consagrava ali qualquer um que quisesse ser sacerdote, ele consagrava, né? Bastava a pessoa querer, ele já transformava a pessoa em um sacerdote, mesmo este não sendo levita, mesmo esta pessoa não sendo levita, né? Só lembrando que os levitas foram os escolhidos, né? Foi a tribo escolhida por Deus para representar Deus na terra, né? Junto ao povo de Israel, né? Então os levitas que eram os sacerdotes de Deus, mas Jeroboão ele fazia qualquer um que queria, ele fazia de sacerdote, bastava a pessoa querer, mesmo que essa pessoa não fosse um levita. Versículo 34, já o último versículo aqui na nossa leitura de hoje. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. Então estas coisas se tornaram pecados, né, ali para a casa de Jeroboão. Esta coisa se tornou pecado por ele transformar qualquer um em sacerdote. Esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para destruir e cortá-la da face da terra.
Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas seu like, aquela mãozinha ali de positivo, perfeito? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!